Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Bolsonaro recusou pressão para substituir ministro da Defesa por outro favorável ao golpe, diz a PF. Documentos obtidos pela Polícia Federal revelam que Jair Bolsonaro, nos últimos dias de seu governo, recusou um pedido para substituir o então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, por outro oficial mais alinhado à ideia de impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva. A proposta partiu de Mário Fernandes, ex-secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência, preso nesta semana, na Operação Contra-Golpe. A informação foi divulgada pelo site Metrópolis. O diálogo ocorreu no início de dezembro de 2022, quando Fernandes expressou insatisfação com a resistência do general Nogueira em apoiar um suposto plano de ruptura institucional. Fernandes sugeriu que o general Walter Braga Neto, ex-ministro aliado de Bolsonaro, reassumisse o cargo do Ministério da Defesa, para fortalecer a articulação. Bolsonaro, porém, recusou, justificando. Abre aspas. Ah não, pô, aí vão alegar que eu tô mudando isso para dar um golpe. Fecha aspas. As mensagens foram descobertas durante a Operação Tempus Veritatis, que investiga aliados de Bolsonaro supostamente envolvidos em tentativas de golpe de Estado. Nos diálogos recuperados, Fernandes também menciona a alternativa de mobilizar apoio popular e reforçar a narrativa de fraude nas urnas eletrônicas como estratégia, mas sem resultados práticos. A recusa de Bolsonaro em ceder à pressão, mesmo diante da insistência de membros de seu círculo próximo, reforça o contexto de tensões internas durante a transição de poder e destaca o papel do mandatário e de Nogueira em manter a posição institucional das Forças Armadas contra quaisquer movimentações golpistas. Essas mensagens trocadas acabam de comprovar que Bolsonaro não tentou um golpe de Estado. Essa reportagem do Metrópolis acaba com a narrativa de Alexandre de Moraes que Bolsonaro tentou um golpe de Estado no Brasil em 2022. Quem traz novas informações é a Gazeta do Povo e Jorge Serrão comenta. Assista. Um print do jornal O Globo. Relatório da PF aponta indícios de que Bolsonaro sabia de plano para matar Moraes e Lula. A gente não tem um dia de sossego, Serrão. Tudo isso acontecendo e você o que tem a dizer? Boa tarde, meu amigo. O relatório do Maurício de Souza também aponta que a Mônica tem indícios de que o Cebolinha está armando um plano contra ela. É mais ou menos a coisa parecida nesse nível. Lamentável tudo isso que está acontecendo no Brasil. Profundamente assustador. Um estado de exceção. Parece que estamos num estado policialesco, em que a atividade política vem sendo criminalizada, judicializada, policializada. Horrível, horrível. Isso não poderia estar acontecendo. Isso está acontecendo por quê? Em função de uma polarização política que foi levada ao extremo pela esquerda que tomou o poder. A esquerda vingativa, a esquerda não admite que possa haver uma outra hipótese de tomada do poder pela via normal democrática, pelo voto, como deveria acontecer normalmente no Brasil. E aí vem essa história de que Jair Bolsonaro está tramando golpe para a tomada do poder. Tramou, né? Tramou para a tomada do poder. Bolsonaro, no mandato dele, sempre, e até foi criticado por muita gente do seu mesmo alinhamento ideológico, por afirmar o tempo todo que estava sempre jogando nas 4 linhas da Constituição, dentro das 4 linhas da Constituição. Bolsonaro foi muito criticado por isso, muita gente tinha gente que achava que Bolsonaro tinha que jogar de maneira extrema e não nas 4 linhas da Constituição. Fazer isso é jogar como o inimigo quer que você jogue. Nada disso. Bolsonaro fez o que tinha que ser feito, atuou como deveria, não poderia extrapolar. Essa história de que Bolsonaro daria golpe, mera ficção. Se alguém que estava do lado dele
achava que Bolsonaro teria condição para isso, eu já te afirmo categoricamente que não teria a menor condição disso. Vou voltar, vou pegar a minha máquina do tempo do Negão da Chatuba, vou voltar para aquilo que eu cansei de falar muitos anos atrás, quando eu trabalhei na TV Jovem Pan. Eu disse: militar não vai dar golpe, militar não é para dar golpe, militar não tem condição de dar golpe, ponto. 3-0, se quiser pede música no Fantástico. Esse sempre foi o dado real da realidade. Então essa história de que Bolsonaro estava armando algum golpe, tinha bolsonarista armando golpe, é pura historinha do Boitatá. Ah, mas agora tem uma investigação da Polícia Federal que traz elementos muito graves, né? Tem lá, acharam no celular de alguém, pode ter sido do Mauro Cid ou de não, isso rodou no celular de tanta gente aí, uma tal de minuta de golpe. E agora essa história mirabolante que havia um plano para matar o presidente Lula por envenenamento, assassinar o vice-presidente Geraldo Alckmin, que a gente nunca tinha ouvido falar, e a nova versão da história de que queriam também matar o ministro Alexandre de Moraes. Na primeira versão que ele contou, seria um enforcamento entre Goiânia e Brasília, com exibição do corpo dele na Praça dos Três Poderes. Isso ele contou numa reportagem, numa entrevista dada ao jornal O Globo no dia 9 de janeiro desse ano, 2024. E agora surge outra versão de o Alexandre seria morto por outro grupo, esse grupo do qual fariam parte os tais dos Kid Pretos. Kid Pretos seriam integrantes das Forças Especiais do Exército Brasileiro. Então, aí a história vai ganhando um tom de mirabolância, de doideira total. Algum integrante das Forças Armadas, da Reserva, pode ter falado, escrito besteira em rede social durante aquele momento difícil da eleição? Tenso? Com certeza pode. Com certeza escreveram muita bobagem. Essa turma se reunia em festas, churrascos, bebedeiras, né? Para falar mal do ministro Alexandre? Com certeza, sim. Podem ter certeza disso. Né? O cara se juntou, tomou o goró ali, bateu o papo e tal. Agora, isso é formação de quadrilha, formação de organização criminosa para tentativa de golpe de Estado. Nem aqui, nem lá na China, do meu camarada Xi Jinping. Aliás, Xi Jinping, abraço para você, hein? Depois que o ministro da Fazenda, Fernando Tachad, chamou você de brother Xi Jinping, e ainda mostrou uma foto dele apertando a mão do Xi Jinping, né? Xi Jinping no estilo assim, quase maçônico de aperto de mão, o Haddad chamar de brother, eu entendi a mensagem. Mas vamos lá, brother Xi Jinping, a coisa tá feia aqui em Brusundanga, hein? Não é plausível o que está sendo relatado. Se houve alguma coisa escrita que cogitasse isso, seria absurdo. Não teria condição na realidade de acontecer. O golpe não contaria com o apoio das Forças Armadas. Você não dá golpe de Estado sem ter, 1, apoio de Força Armada, 2, uma certa base parlamentar de apoio também para isso acontecer, e terceiro, um imenso apoio popular para lhe dar sustentação para esse tipo de operação. Não havia isso. Não tinha Jair Bolsonaro condição nenhuma de fazer isso. E da parte dele tenho certeza que também não havia a intenção. Mas tem uma outra historinha aí que está sendo contada, que Bolsonaro teria pedido um tal estudo para os militares, para o comandante do Exército, para o ministro da Defesa, sobre uma suposta instauração de um Estado de defesa, sobre especificamente o Tribunal Superior Eleitoral. Se tal hipótese foi verdadeira, se aconteceu, primeiro, isso não teria nada de inconstitucional ou de ilegal ou criminoso, porque seria uma hipótese prevista na Constituição, o estado de defesa, o estado de sítio, está ali.
Teria que ter apoio do Congresso Nacional, permissão do Congresso Nacional para fazer isso. Aí já complicou totalmente a história. Segundo, seria uma criatividade muito grande pensar que você poderia ter uma intervenção dessa pontual no próprio Tribunal Superior Eleitoral. Criatividade muito bacana, mas na prática, na possibilidade do mundo real, da administração pública, seria um negócio totalmente sem efeito. Então, para ser descartada imediatamente. Agora, ideia maluca você pode ter, ideia burra você pode ter, mas ela não é plausível e ela não pode também ser criminalizada. Então, o que estão querendo fazer com Bolsonaro e estão fazendo com esses militares do entorno dele é uma grande covardia. Grande covardia. Já prenderam um general, podem prender mais 2. A intenção, o plano do Cebolinha parece que é prender mais 2 generais aí da turma da Mônica, né? Ou da turma do Bolsonaro, perdão. E aí vão pegar 2 generais, mais esse que já está preso, e aí não pega o Bolsonaro agora não. Bolsonaro, provavelmente, e todo mundo vai ser indiciado. Indiciado, aí está indiciado, aí vai ter um processo que uma hora vai ser julgado. Que hora que vai ser julgado? Na hora que o sistema de poder achar conveniente julgar. É isso que vai acontecer. Muito plausível que isso aconteça. Previsão do julgamento? Fácil. Condenar o Bolsonaro, torná-lo inelegível. Vai prender o Bolsonaro? Aí são outros 500. Aí vai entrar uma novelinha que vai ter seus capítulos eletrizantes iniciados a partir do dia 20 de janeiro, quando tomar posse Donald Trump. Imagina, você já prendeu o general, indiciou todo mundo e pode prender a qualquer momento, condenar o Jair Bolsonaro. Até que ponto isso não vai ser uma moeda de troca que possa ser usada contra os tais inimigos agora do sistema brasileiro, né? Donald Trump, Elon Musk. Então, olha aí, a gente não prende o Bolsonaro, mas vocês também dão uma aliviada aí na trumpicada que pode vir para cá. Pode acontecer isso ou não? Não sei. Muito estranho. Porque o que está acontecendo agora, está claro. Demoraram 2 anos para essa história mirabolante vir à tona. 2 anos. Aí veio agora, depois que o Trump ganhou a eleição nos Estados Unidos de maneira cachapante e que, de uma certa forma, os trumpistas, bolsonaristas estão dizendo que pode ter um troco aqui para o Brasil em função do que o Supremo fez contra o X, 39 dias de suspensão do X no Brasil. Tomaram dinheiro da empresa do Elon Musk, que vai ser secretário do Trump. Já tinham dado uma dura num assessor de Trump aqui no Brasil anteriormente. Então, teria uma animosidade do Trump contra o Supremo que teve o secretário de Estado norte-americano, que vai ser nomeado por Trump, também já mandou uma carta aqui para o Brasil, cobrando do Supremo Tribunal Federal o que está acontecendo em relação a desrespeito de direitos humanos, no caso do 8 de janeiro. Então, juntem tudo. É um negócio todo complicado. E aí vem essa história do Bolsonaro golpista, do Bolsonaro que tem que ser preso. A Petralândia está fazendo uma festa nas redes sociais. É Bolsonaro genocida, é Bolsonaro preso, não vamos ter anistia. E hoje também tivemos o reforço na tese anti-anistia, feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, dizendo que a anistia é inaceitável, é inconcebível, não se aplica. Caramba, como não se aplica? Uma anistia é uma decisão política que vai ser tomada depois de uma outra decisão de punição. A anistia vem para quê? Por objetivo, sempre na história, de pacificar uma situação, de botar um pano para parar, para a guerra acabar. E teve até um comentário muito curioso, anteontem, do senador Flávio Bolsonaro, dizendo que talvez a anistia seja importante até para o outro lado, que ela pode beneficiar até aqueles que eventualmente do sistema sejam punidos pelos seus excessos. Então, caramba, tá um negócio muito enrolado. O que não está dando para aceitar é essa história de golpe de Estado para tomada do poder. Não aconteceu, não aconteceria, não tinha condição de acontecer.
Outra coisa assustadora é a demonização das tropas de forças especiais. Isso aí é outro negócio que também não dá para aceitar o que está sendo feito, o que está acontecendo. Recomendo, ó, quem quiser, leia. O Brasil tem que aprender a ler. Aqui, ó, 2 livros que eu recomendo a leitura. Leiam esses 2 livros, ó. O Kid Preto e o outro sobre operações especiais. Livros técnicos que falam dessas tropas que não têm nenhuma natureza golpista, que são importantíssimas para o Brasil e que estão sendo demonizadas de uma maneira inaceitável. Estudem isso, estudem que vocês vão ver o quanto a coisa é séria. O professor Rodney Lisboa e o coronel Fernando Montenegro escreveram essas obras. Leiam, a gente tem que ler mais para entender o contexto. Qual é o lema do Força Especial? Está aqui, bacana, ó. Lema do Força Especial: a lealdade como crença, a disciplina como valor, a coragem como hábito, a missão como destino. Os caras não têm nada de golpistas, são patriotas, gente séria. Esse pessoal está sendo avacalhado. E o que me incomoda mais, o comando do Exército, o Ministério da Defesa está deixando isso acontecer, isso rolar fácil. Ministro da Defesa vem... José Múcio diz que o Exército, as Forças Armadas não tem nenhum envolvimento nisso, são só pessoas isoladas. Nem uma coisa nem outra, ministro Múcio. Para com essa historinha, não tem essa doideira que está sendo propagada aí. Então, essa narrativa de um golpe com a desculpa permanente de que tem que ser punido Jair Bolsonaro, esse troço encheu o saco. Não dá para aceitar isso do ponto de vista político. Isso só contribui, é como jogar gasolina para apagar o fogo da crise institucional brasileira. Não vai nos levar a lugar nenhum bom, só coisa ruim. Então, é hora de parar com isso, mas o sistema de poder no Brasil não consegue parar. Então vai ter que levar a trumpicada do Donald Trump para parar? Sei lá, será que vai ser isso que vai ser necessário acontecer? O Brasil levar aí uma pancada de fora para dentro e ter que abaixar o rabinho, botar o rabinho entre as pernas, como dizem aí na gíria chula, para poder acalmar isso aqui? Bom, fato concreto é que hoje, daqui a pouco, tem um depoimento do tenente-coronel Mauro Cid no Supremo Tribunal Federal. Parece que vai ser com a presença, inclusive, do ministro Alexandre de Moraes, em que eles querem que Mauro Cid confirme ou não os termos da sua delação premiada e se ele tinha as informações reais sobre esse tal golpe que está sendo alegado ou não. Se o Mauro Cid não confirmar, a delação premiada dele pode ser anulada, ele voltar a ser preso. Outra vergonha, um cara que foi primeiro de turma no Exército, um dos mais brilhantes oficiais do Exército Brasileiro, foi ajudante de ordens do Jair Bolsonaro porque ele tinha nota altíssima. Foi um prêmio. O prêmio dele acabou sendo a desgraça do Mauro Cid. Alguém que hoje está com sua carreira militar absolutamente comprometida, futuro dele, da sua família absolutamente comprometidos, por uma história louca. E quem conhece o Mauro Cid de verdade sabe que ele não tem vocação golpista nenhuma. Militar, técnico, estudioso, e está sendo a grande vítima dessa história toda. A maior vítima até agora tem sido ele. Ele e mais alguns outros militares, mas o caso dele é emblemático. Que ele deveria ter sido promovido a coronel, não foi, não vai ser, dificilmente vai ser, e corre o risco de ir preso. Ele já está preso, o cara está lá com uma tornozeleira eletrônica preso em casa. Ele é bandido? Cara, não é bandido. Não é. Categoricamente afirmo que não é. Então, que Brasil é esse que está fazendo isso? Em nome de uma disputa política, de uma guerra política, que deveria ter sido sanada com a eleição. Acabou, Lula tomou o poder, fim de papo, fim de jogo. Mas não, a vingança tem que continuar. Isso não acaba bem quando segue nesse ritmo na história brasileira. Então é hora de baixar a bola, é hora de serenar os ânimos. A imprensa brasileira, na sua maioria, tem que parar de falar besteira. Está falando muita besteira sobre essa questão das forças especiais. É hora de parar com isso e é hora de serenar esse país.
porque a coisa vai ficar insuportável. Se o Lourão da América vier para combater mesmo o narconegócio, como ele está dizendo que vem, o Brasil vai explodir. Aguardem. Tribunal Penal Internacional emite mandados de prisão contra Netanyahu. É isso mesmo. O Tribunal Penal Internacional anunciou a emissão de mandados de prisão contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant, por suspeitas de crimes de guerra. Além deles, a corte também emitiu um mandado contra uma liderança do Hamas, cujo nome não foi revelado até o momento. De acordo com o tribunal, há indícios razoáveis de que Netanyahu e Gallant utilizaram a fome como arma de guerra, uma prática classificada como crime grave pelo Estatuto de Roma, tratado que rege o Tribunal Penal Internacional. A decisão ocorre em meio ao agravamento do conflito na região, com denúncias de violações de direitos humanos por ambas as partes. A Rádio Auriverde traz os detalhes e comenta. Olha, informação importante, o Tribunal Penal Internacional acabou de emitir um mandado de prisão internacional para o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por crimes de guerra. O Tribunal Penal Internacional também expediu mandados para os 3 ex-líderes do Hamas mortos por Israel e também para o ex-ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, demitido há 2 semanas por Netanyahu. O TPI disse ter evidências suficientes de que todos os condenados cometeram crimes de guerra por deliberadamente atacar alvos civis de um lado e de outro. A sentença acatou um pedido da Procuradoria do Tribunal feito em maio, o primeiro trâmite da Justiça Internacional contra Netanyahu. O procurador do TPI, Karim Khan, também pediu a prisão emitida contra o presidente russo, Vladimir Putin. Solicitou prisão também para ele, além dos seguintes líderes do Hamas: Yahya Sinwar, o ex-chefe do Hamas na faixa de Gaza, que foi morto por Israel; Mohammed Deif, comandante da ala militar e quem arquitetou o ataque de 7 de outubro ao sul de Israel, ele também já morreu em um ataque em agosto; e Ismail Haniyeh, chefe político do grupo e que vivia no Catar, morto por Israel no Irã. Khan disse que ter emitido esse comunicado foi por ter motivos suficientes para acreditar que todos têm responsabilidade criminal por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Segundo o procurador, do lado do Hamas, os crimes foram exterminação do povo, assassinato de civis, sequestrar e fazer civis reféns, tortura, atos de violência sexual e tratamento cruel e desumano. Já do lado de Israel, Khan disse ter identificado crimes como indução à fome como método de guerra, sofrimento deliberado na população civil, assassinato de civis, ataques deliberados a civis, exterminação de povo e perseguição e tratamento desumano. As decisões feitas pelo Tribunal Penal Internacional devem ser cumpridas por todos os 124 países signatários do acordo que criou a Corte. O Brasil é um deles. Tanto o governo de Israel quanto o Hamas criticaram a decisão do Tribunal Penal Internacional. O problema, Cláudio, Leandro, é que a gente tem uma guerra assimétrica. A gente tem hoje, né, uma situação, de um lado, Israel, que viveu o 7 de outubro, e eu fui até lá, eu passei 9 dias em Israel, vendo o estrago causado pelo Hamas, eu vi com os meus próprios olhos. Aí Israel vai para cima, lembrando que o que aconteceu, a barbaridade, a crueldade, né, como se mostrou ali o Hamas agindo naquele 7 de outubro em especial, trouxe uma reação de Israel. Israel precisou reagir, estava tudo bem. E agora, então, Netanyahu condenado desta forma. Lembrando que não é uma guerra simétrica, ou seja, não é um país lutando contra outro país, onde até aí existem regras. É um país como Israel, que precisa defender o seu povo, jurado por todos esses grupos terroristas, jurado de morte, de extermínio. O que eles querem? Acabar com o povo. É isso que eles querem. E age da maneira que entendo que tem que agir para reprimir, para diminuir os impactos e novos ataques, e agora é condenado, colocando Netanyahu e Hamas no mesmo balaio, Cláudio. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho.
Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.